Então, nós tínhamos terminado na aula passada toda a parte de dedução da forma forte do modelo de placa de Mindlin, incluindo o efeito não linear de von Karman e efeitos dinâmicos. Então, vocês lembram que a gente tinha partido da ponderação das equações locais do movimento, no domínio e também equilíbrio de contorno. Então, o equilíbrio de contorno nós tínhamos incluído através dessas duas integrais aqui, principalmente essa. E aí, fazendo todas aquelas manipulações, integração por parte, identificação de termos do contorno, coleta de vários termos em um único termo, etc., identificando forma matricial também, nós tínhamos chegado a esse ponto aqui, em termos de esforços, de deformações generalizadas e força no contorno, aqui, forças prescritas, né? Aqui incluindo esses Fs que incluem forças de inércia e forças de corpo, carregamento distribuído transversal de forma explícita aqui, poderia ter sido colocado também junto desse Fz, mas ele é melhor ser colocado explicitamente assim. E esses produtos aqui aparecem a parte não linear de von Karman, multiplicado por isso aqui, e tanto quanto esses, né? Então, sendo que existe uma não linearidade embutida aqui, principalmente nesse termo dos esforços. Lembra que esse esforço ele se relaciona às deformações de membrana e essas, por sua vez, é que contém a parte de deformação não linear de von Karman. Então, isso aí nós tínhamos feito e chegado a isso, que é a mesma coisa que está aqui. Nós tínhamos listado todos os aspectos que estão embutidos aqui. Apenas um único aspecto eu tinha incluído, listado para vocês, que aqui inclui problemas estáticos, problemas dinâmicos, problemas lineares de pequenos deslocamentos e também moderadamente não lineares. Uma coisa que essa formulação permite, principalmente com esses termos aqui, esses e esses aqui, é o tratamento de problemas de flambagem, de instabilidade lateral de painéis, certo? Que esse é um assunto de um capítulo todo sobre isso. O que tinha para nós fazermos hoje era a adaptação ou identificação da forma fraca para modelo de Kirchhoff. De início, a coisa parece ser razoavelmente simples. Por quê? Qual a diferença do modelo de Mindlin para o de Kirchhoff? No caso, o modelo de Kirchhoff ele considera isso aqui aproximadamente nulo, o que significa que dessa igualdade a gente pode identificar a rotação da normal através da derivada do deslocamento transversal. Então, uma primeira etapa seria simplesmente chegar em todos os locais da formulação de Mindlin e fazer essa simplificação aqui. No entanto, nós tínhamos visto aquelas observações feitas pelo Mindlin, ali no final dos anos 40, que eu tinha comentado na aula passada. Se você, numa formulação dessa, despreza o cisalhamento transversal, considera que ele seja de ordem superior, você precisa também desprezar as inércias rotacionais. Então, você precisa, junto com isso aqui, desprezar inércias rotacionais e também desprezar os produtos de inércia vezes a inclinação da superfície de referência. Isso faz com que a gente pegue, por exemplo, na forma diferencial, daquele conjunto completo que nós tínhamos reduzido, lembra que do lado direito aqui nós temos os termos de inércia, então tem sempre um de primeira ordem aqui, e tem um outro de segunda, ordem 0, ordem 1, e aqui ordem 2. Né? Então, a primeira coisa nessa parte da simplificação consiste em suprimir todos esses termos de ordem 1 e 2 de inércia rotacional, que são associadas à rotação. Outra coisa que nós fizemos foi remover esses produtos aqui, que também estão envolvidos com inércias, não só as inércias, mesmo as de ordem 0, só que
o termo não linear, a parcela dela na direção transversal. Então, é considerado que, se é ignorado o cisalhamento transversal, esse produto aqui seria de ordem superior também. Então, tirando todas essas coisas, e aqui apenas por conveniência de visualização, também eu suprimi as forças de curva. Então, as equações diferenciais para a placa fina ficam reduzidas a isso aqui. A única força distribuída que eu incorporei aqui é essa carga transversal. Seria facilmente incluído força de carga distribuída coplanar também. Não teria dificuldade alguma, incluindo esses dois termos. Certo? Ou força de corpo, mas o efeito seria muito similar a isso aqui. Identificado isso, a gente pode usar aquele procedimento, que nós tínhamos comentado umas 2 vezes, que consiste em colapsar essas 5 equações em apenas 3 cômodos, eliminando o esforço cortante nessa equação aqui, usando essas outras 2. Quer dizer, se você pega esse cortante e substitui ali, e esse outro ali, diferencia, você vai ter, agora, claro, segundas derivadas dos momentos. Você passa a ter a terceira equação nesse formato aqui. Ambas vão poder ser utilizadas na solução. Só para lembrar, nesse modelo de Kirchhoff, ele todo é descrito por apenas 3 deslocamentos generalizados na superfície de referência. Os 2 deslocamentos coplanares, o 0 e V0, e toda a flexão com rotação é descrita apenas por W. Então, a gente não tem mais aquele psi-x e psi-y como quantidades independentes de W. Agora, essas rotações são dependentes de W. Então, existem apenas 3 desses deslocamentos. Essa quantidade, essa contabilização é importante. Vocês vão ver logo em seguida, até certo ponto. Isso aqui muda a característica das equações diferenciais e, como consequência, muda a quantidade e o tipo de condições de contorno que podem ser aplicadas, que são consistentes com essas equações. Aqui, antes da gente ir para as formas integrais, eu incluí aqui algo que a gente vai poder usar posteriormente em busca de soluções exatas e tudo, é a identificação dessas equações, no caso desse conjunto aqui compactado, a gente pode usar as relações constitutivas de placa, cinemática e incluir e substituir aqui dentro. Então, nós vamos ter as 3 equações em termos puramente de deslocamentos. Se a gente faz isso ignorando essa parcela não linear explícita que está aqui, e as outras que estão implícitas também, a gente chega em 3 equações que tem essa cara aqui, para pequenos deslocamentos. Isso aqui é válido para não lineares. Aliás, desculpe, para modelo de pequeno deslocamento, laminado, a princípio, arbitrário, anisotrópico. Então, você vê aqui. Esse aqui é um conjunto que ainda mantém acoplamento membrana-flexão. Você pode ver que cada uma dessas equações aqui contém os 3 campos de deslocamentos. O 0, V0 e W. Todas essas equações incluem os 3. Agora, se a gente particulariza para a situação de laminado simétrico, em que B é igual a 0, aí a coisa fica bem mais simples. Quando você aplica B igual a 0 em tudo isso aqui, você vai encontrar essas 3 equações. E elas são desacopladas. Você pode observar que essas 2 primeiras aqui, elas que são as 2 equações de equilíbrio de membrana, forças em x e y, elas só contêm U e V. Não tem W aqui. Essa terceira equação, que é o equilíbrio de forças em Z, ela só contém W, não contém U nem V. Isso é algo, mesma coisa que vai acontecer de forma similar,
você faz uma segunda etapa de particularização para uma placa homogênea isotrópica, a placa antiga, tradicional, uma chapa de aço, alguma coisa assim. Então, incorporando essas modificações aqui, esses termos desaparecem. Por falar nisso, aqui nós temos a matriz A completa, aqui, incluindo os termos de acoplamento, entre efeito extensional e cisalente coplanar. Se você tiver um laminado do tipo 0,90, um laminado ortotrópico, então esses termos 1,6 e 2,6 também desaparecem. Então essa equação vai ficar bem mais enxuta. De qualquer forma, aplicando as restrições desses termos para a placa isotrópica homogênea, as três equações ficam reduzidas assim. E aí se chega, por exemplo, a uma equação famosa, no caso estático, em que esse termo aqui é nulo, o termo de inércia, esses três aqui são nulos. Você tem que essa derivada quarta de W é igual a Q sobre D. D, não sei se você lembra, esse termo aqui. E H3 sobre 12, 1 menos μ². A rigidez flexural da placa homogênea isotrópica. Então, é dessa equação diferencial que surge uma quantidade até grande de casos com solução exata ou analítica. Vocês vão encontrar um livro inteiro, um livro mais que clássico, do Timoshenko. Vou colocar aqui a palavra para vocês procurarem. Esse livro tem a referência completa está na bibliografia do livro e vocês encontram, acredito que exista, sempre vai existir esse livro, né? Estou comentando aqui para vocês saberem que existe. Isso aí foi o que gerou todo o ferramental de cálculo que foi usado na engenharia durante o século XX quase todo, para fazer todo tipo de cálculo que envolvia placas e cascas do dia a dia, envolvendo flexão. Então aí vocês vão encontrar soluções para placas isotrópicas homogêneas em geral. Vocês vão encontrar soluções de placa retangular, com carga distribuída uniforme, com carga inclusive concentrada, com apoio simples nas bordas, algumas vezes com engastado nas bordas, placas circulares, completas, apoiadas, engastadas. Ali também cascas parabólicas, cascas cilíndricas, com carga concentrada de pinçamento, pinçada, né? Não sei se você sabe como é que é o pinçamento num carregamento de cilindro. Você imagina que aqui está o cilindro, o pinçamento são duas forças concentradas, aplicadas em algum lugar. Outro tipo de carga também. Cascas em diversos formatos já de engenharia civil. Então, isso aí até o desenvolvimento, a consolidação de elementos finitos e computadores, programas computacionais bem estruturados, boa parte da engenharia trabalhava com essa equação aqui. Essa equação, na sua forma, inclusive, boa parte das vezes, estática. Essa forma aqui. Esse operador aqui, ele é um daqueles operadores super famosos. O Nabla 4, muitas vezes colocado assim. Isso aí é que nem o Laplaciano. Vocês têm os matemáticos estudaram isso aí durante décadas para encontrar as propriedades, as formas de solução, soluções em série, aplicar condições de contorno, etc. Geralmente você vê em disciplinas de matemática de equações diferenciais parciais esse operador aqui sendo trabalhado, porque ele aparece em diversos tipos de fenômeno físico, né? Então, quem já fez alguma disciplina dessa deve ter visto vários métodos de encontrar solução para esse operador. Então, existe, eu estou comentando aqui que existe todo esse ferramental. Hoje, boa parte das coisas não se usa mais essas soluções para fazer os projetos. Se usa as ferramentas computacionais. No entanto, quando você está fazendo, por exemplo, pesquisa, como é o caso
de vocês daqui a pouco, normalmente você está testando um algoritmo, testando um programa que você mesmo escreveu, testando um método, uma variação de elementos finitos, etc. E você tem necessidade de verificar se aquilo lá que está programado, aquele método, está correto. Então, o normal é que você busque na literatura clássica alguns casos em que a geometria seja realmente estilizada, placa retangular, circular, etc., um cilindro, etc. O que for que possua uma solução exata ou analítica confiável, você toma como referência. E aí, a partir dali, você verifica se o seu método é aproximativo, você vai saber qual o erro que você está incorrendo. Existem, posteriormente, livros, inclusive nesse livro aqui, tem uma meia dúzia de capítulos em que o comportamento dos materiais compostos, em diversos tipos de situação, são estudados, visualizados a partir de soluções exatas também, obtidas a partir dessas equações aqui, ou mesmo dessas equações ali. Então, ali nós vamos ver como se comporta um composto quando a espessura fica mais fina ou mais grossa, quais os erros que aparecem, se você tem um comportamento dinâmico, qual a natureza da resposta do composto, flambagem também, enfim, nós vamos encontrar, existem soluções para diversos casos simples de geometria, lógico, de carregamento, que permite que se forme uma ideia de como um composto se comporta. Vamos buscar a forma fraca para o modelo de Kirchhoff. Nós temos alguns pontos de partida que a gente já pode usar. Nós podemos usar a conclusão que nós já chegamos para o modelo de Mindel e fazer adaptações, ou podemos, digamos, recomeçar a partir daquele ponto inicial que nós usamos para o modelo de Mindel. Então, lembra, para Mindel nós tínhamos pego o quê? As 5 equações do movimento, do domínio, e as equações de equilíbrio de contorno. Então, vamos partir daqui e aplicar aquelas restrições de Kirchhoff. Quais restrições? Todos os locais aqui que apareçam explicitamente rotações físicas ou virtuais, nós vamos substituir por menos w de x e menos w de y. Então, por exemplo, esse termo quadrado aqui e esse, você pode observar que está aqui em termos de w. Esses outros também. Essa é a primeira parte que se faz. Outra, seguindo as recomendações de Mindel, essas forças F que tem aqui, Fy, Fx, Fz, elas vão ser removidas, aquilo que a gente já fez ali nas equações diferenciais, nós vamos tirar as inércias rotacionais de ordem superior. Então, aqueles termos F vão ficar só com os termos de inércia de ordem zero, translacional. Translação, então, inércia de translação na direção x, na direção y e na direção transversal. Então, suprimido completamente inércia rotacional. Poderíamos incluir aqui também forças de corpo, sem nenhuma dificuldade. Então, partindo desse ponto, nós podemos fazer todo um trabalho que eu suprimi aqui, nessa apresentação, de integrações por partes, reordenação, etc., e chegar aqui. Isso aqui seria o princípio dos trabalhos virtuais para placas delgadas, só que tem uma dificuldade inesperada aqui. Observa, nós seguimos um certo receituário, fizemos uma ponderação, depois fizemos integração por partes, etc. Aquele mesmo receituário que nós tínhamos feito antes. Chegamos nisso aqui, está correto. Só que existe uma dificuldade aqui que é inerente, incoerência intrínseca do modelo de Kirchhoff. O modelo de Kirchhoff ele é fisicamente e, até certo ponto, matematicamente incoerente. Ele apresenta, digamos, é o custo que ele apresenta
por ser tão simplificado. Então, a simplificação incorporada facilita e facilitou durante 100 anos o desenvolvimento de soluções exatas ou analíticas. Todas as soluções são obtidas, praticamente todas as soluções praticamente disponíveis são baseadas nesse modelo de Kiefer. No entanto, ele tem dificuldades. Então, existe uma discussão bastante longa. Eu decidi passar um tanto rápido por essa parte. Eu vou apenas comentar, não vou demonstrar. Mas a coisa está envolvida nesse seguinte aspecto aqui. Da forma como está aqui, é como se existissem cinco esforços que você deveria prescrever no contorno, como se fossem 5 valores independentes. No entanto, isso aqui é uma derivada. Quando se observa mais de perto as equações diferenciais do problema, o que se verificou é que, para aquelas equações diferenciais, você não pode ter 5 condições de contorno por ponto, mas apenas 4. Então, numa região de contorno de Neumann, você não pode ter 5 valores independentes sendo prescritos. As equações diferenciais não admitem isso. Da forma como está aqui, não é como se tivesse errado. Apenas que não tem como você descobrir esses 3 valores aqui que sejam coerentes entre si, do ponto de vista da equação diferencial. Existem 3 valores, só que não é óbvio quais que eles seriam. É diferente do modelo de Mendel, que você, de fato, pode prescrever esse, do jeito que você quiser, com o valor que você quiser, esse e aquele. Aqui nesse modelo, não. Você não pode ter 3 valores e querer incorporar aí. Esse aspecto já foi visto ali no final do século XIX, se não me engano, por Thomson. Então, o correto é que você vai ter, já que você tem 3 deslocamentos prescritos, 3 deslocamentos generalizados no modelo, você vai ter 4 esforços apenas, 4 esforços independentes. Um deles coplanar, que seria o X aqui. O outro coplanar Y, quer dizer, os 2 membrana. E na parte de flexão, você terá direito a 2 apenas. Certo? Esses 2, eles vão ser, isso tem uma dedução bem elaborada, feita por Thomson. Esses dois esforços, eles são, digamos, são combinações desses 3 definições aqui. Vocês estão seguindo o que eu estou falando apenas de maneira qualitativa, não estou provando nada. Então, é mais ou menos eu falando para vocês acreditarem. Então, colocando o sumário aqui da história, é o seguinte, é definido, vamos pegar aqui, para cada um daqueles esforços cortantes que tinham sido definidos naturalmente antes, é definido um outro esforço cortante, um esforço modificado que estou designando como V. Então, esse V é definido como aquele esforço cortante e mais essa derivada do momento torsor. Então, existe algumas demonstrações que mostram que essa derivada do momento torsor, você vê que isso aqui é QX e isso aqui é derivada do momento em Y. E aqui é QY é derivada do momento torsor em X. Essa parcela aqui ela tem uma característica de força transversal. Então, uma vez definido esses 2 cortantes em X e Y, onde esses aqui, os Qs, eles eram dados anteriormente, uma vez definido esse Vx e Vy, eles vão poder ser rotacionados para um ponto com normal N no contorno. Daí, identificado isso, é que se pode identificar as possíveis 4 condições de contorno que você pode pretender aplicar. Quer dizer, cada ponto você é obrigado a aplicar 4 condições. Ou
aqui nós estamos nas direções, ou deslocamento na direção X, ou esses furos, ou deslocamento em Y, ou esses furos. E aí, na direção transversal, ou você aplica deslocamento, ou esse V, esse cortante modificado. E aí tem uma outra, essa é aqui a novidade. A quarta condição que pode ser aplicada, ela tem que ser ou a derivada normal de W, ou esse momento MN. Deixa eu ver se a gente acha uma figura aqui. Aqui, essa figura. Então, MN é isso aqui. Então, ou você conhece esse momento aqui, ao longo da borda, ou você conhece essa rotação, esse ângulo de inclinação de W, aqui. Como que W varia nessa direção aqui, normal. Então, essas são as 4 possíveis condições de contorno que podem ser aplicadas. Alguma dúvida até aqui? Isso aqui que eu estou falando, então, é o sumário de um bocado de coisas, de deduções e de arrazoados, né? Então, aí a gente recomeça a dedução, certo? Nós tínhamos partido daqui, né? Que era a mesma expressão que nós tínhamos usado para Mindlin, nós tínhamos partido das 5 equações do movimento e mais as forças de contorno. A gente, identificado esse problema, essa dificuldade quanto aos esforços, se faz um novo ponto de partida. Só que, em vez de impor isso aqui que a gente estava buscando impor no modelo de Mindlin, essas três condições de equilíbrio aqui, de força transversal, de momento e momento, vai se buscar impor essas 2 condições aqui, apenas, não 3, mas 2 condições. Então, nós vamos ter aqui força na direção X, em Y, força transversal do contorno e momento na direção normal ao contorno. O resto aqui é tudo igual. E, partindo desse ponto, fazendo as manipulações, se chega nesse ponto aqui. Agora, você pode ver que o termo de contorno tem apenas os 4 esforços, que são esses aqui. Com isso, a gente basicamente conclui a apresentação sobre as formas fracas, tanto do modelo de Mindlin quanto de Kirchhoff. Ambas essas formas, essa aqui para Mindlin e essa aqui para Kirchhoff. Se você observar aqui, elas são muito parecidas. Essa parte de domínio, formalmente, é a mesma. Nós temos só que lembrar que esses Fs aqui são diferentes aqui e ali. A parcela que incorpora a força de inércia são diferentes. Tem as relações devidas. Externamente, aparentemente, elas são iguais. Esse termo aqui de carregamento no domínio, qual a diferença formal? É que ali não tem mais essa força de inércia rotacional, essa e essa. Sobra apenas os 3 deslocamentos translacionais aqui, não tem mais rotacional. E no contorno ficam apenas esses 4 esforços aqui. Em ambos os casos, esse aqui são pontos de partida de métodos aproximativos. Método de Galerkin, método de elementos finitos. Um dos motivos pelos quais eu fui bastante sumário nessa parte de Kirchhoff é porque dificilmente vocês vão se deparar com a necessidade de trabalhar com, digamos, elementos finitos baseado no modelo de Kirchhoff. Felizmente, ficou tão complicado que se tornou simples. As pessoas praticamente abandonaram o uso disso. Então, ele é muito bom para achar soluções analíticas, mas se revelou em elementos finitos muito mais problemático. Então, o que se vê normalmente são formulações não só de placas, mas de casca também, baseadas nas hipóteses de Mindlin e Reisner. Então, isso vocês vão encontrar
provavelmente um trabalho de vocês, de dissertação, de pesquisa, e o que vocês encontram em programas comerciais de elementos finitos. Vamos fazer uma pausa, então?